Já parou para pensar nisso? Quando a gente fala de espiritismo, o que vem na sua cabeça? É uma religião, como o catolicismo ou o candomblé? Ou será que é outra coisa? Tipo uma filosofia, uma ciência? Acredite, essa é uma das maiores dúvidas e uma das discussões mais fascinantes que existem. Vamos direto ao ponto. A resposta mais comum que você vai ouvir de um espírita é: o espiritismo é uma doutrina. E por que isso? Bom, para entender, a gente precisa voltar lá para a França do século XIX, com um cara chamado Allan Kardec. Ele não era padre, nem pastor, nem pai de santo. Ele era um professor, um cientista, um pesquisador. Kardec não acordou um dia e disse: vou criar uma religião. Não foi nada disso. O que aconteceu foi que ele começou a investigar um fenômeno que estava virando febre na Europa: as mesas girantes. Sim, mesas que se mexiam e supostamente respondiam perguntas. Parecia coisa de filme de terror, né? Mas ele, com sua mente cética e investigativa, foi lá ver qual era a daquelas mesas. Ele começou a fazer perguntas. Perguntas sérias, filosóficas, existenciais. Quem somos nós? Mas de onde viemos? Para onde vamos? Que as respostas que ele recebia, através de vários médiuns diferentes em lugares diferentes, começaram a formar um corpo de conhecimento coeso, lógico e profundo. Ele compilou tudo isso em 5 livros que formam a base da doutrina espírita, começando com O Livro dos Espíritos. É aí que a gente entende a diferença. Kardec definiu o espiritismo como uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Ciência, porque investiga a natureza e a comunicação com o mundo espiritual de forma metódica. E filosofia, porque trata das consequências morais que surgem dessa comunicação. Pensa só, se a vida continua depois da morte, se a gente reencarna para evoluir, se nossas ações aqui têm consequências diretas na nossa próxima vida, isso muda completamente a forma como a gente enxerga o mundo, a justiça, o amor, o perdão. Tá, mas e a parte da religião? Você pode estar se perguntando. É aqui que o debate esquenta. O próprio Kardec disse que o espiritismo tem um aspecto religioso, no sentido de nos religar a Deus, de nos conectar com o divino através da moral ensinada por Jesus. O lema do espiritismo é: fora da caridade não há salvação. E isso soa muito religioso, né? Os centros espíritas têm palestras, passes, que são transmissões de energia, estudos do evangelho, práticas que lembram muito um culto religioso. E no Brasil a coisa ganhou uma força enorme. O nosso jeito caloroso e sincrético de ser acabou abraçando o espiritismo e dando a ele uma cara muito mais religiosa do que talvez ele tenha na Europa. Tanto que, no censo do IBGE, o espiritismo entra lá na lista de religiões. Então, qual é a resposta final? Religião ou doutrina? A verdade é que talvez seja os dois. E talvez não seja nenhum dos dois. O espiritismo é uma doutrina, codificada por Kardec com uma base científica e filosófica. Mas para muitas pessoas, ele é vivido e sentido como uma religião, um caminho de fé e consolo que responde às maiores angústias da alma. No fundo, a etiqueta não é o mais importante. O que importa é o propósito, a busca pela evolução moral e intelectual, a prática do amor ao próximo e o entendimento de que somos todos espíritos imortais em uma jornada incrível. E para você, depois de ouvir tudo isso, o que você acha? Me conta aqui nos comentários. Obrigado por assistir. Curte, segue, comenta e compartilha o canal para continuar crescendo.